Olá pessoal, professora Maitê falando aqui com vocês. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os prismas, que são figuras geométricas espaciais que possuem duas bases iguais e suas faces laterais são compostas de retângulos. Retângulos esses formados pela aresta da base e pela altura do prisma. Se nós tivermos aqui a aresta da base e nós tivermos a altura do prisma, nós vamos conseguir descobrir vários cálculos relacionados ao prisma, tá? O nome do prisma é dado de acordo com suas bases, tá? As suas bases, em geral, são formadas por quem? Por polígonos, que são triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, entre outros. E é justamente essa base que dá o nome ao prisma. Se o prisma tem base triangular, é prisma triangular. Se o prisma tem base quadrangular, base quadrangular. Se o prisma tem base pentagonal, prisma pentagonal. Se o prisma tem base hexagonal, prisma hexagonal. E assim sucessivamente. Eu trouxe para vocês um exemplo de um prisma que possui duas bases iguais a um pentágono. E aqui eu coloquei a planificação para vocês perceberem que as arestas laterais, que a área lateral é formada por retângulos, tá? E aí, como fórmulas nós vamos ter? Área da base. A área da base é a área da figura plana que compõe a base. Se for um triângulo, a área é o triângulo. Se for um pentágono, a área é um pentágono. Por isso que nós trabalhamos lá com áreas de figuras geométricas planas, tá? E aí, a área lateral vai ser N vezes a área de um retângulo formado entre a aresta da base e a altura do prisma. Então, igual eu tenho aqui um exemplo de um prisma pentagonal. Então, se eu souber aqui da aresta da base do pentágono e souber da altura do prisma, aqui ó, eu já vou estar formando a área de um retângulo. Como é um prisma de base pentagonal, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 retângulos aqui. Por isso que fala que a área lateral é N vezes a aresta da base vezes a altura do prisma. A área total é a soma das duas áreas da base, tá? Das bases com o quê? Com a área lateral. Então, eu tenho duas bases, tenho a área lateral, a área total é a soma dessas duas bases com a área lateral. E, por último, nós temos aqui o volume, que cai com muita frequência, que é o quê? A área da base vezes a altura. E aí, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? Para a gente estar calculando. Eu coloquei aqui um prisma de base hexagonal, então um prisma hexagonal, com a aresta da base igual a 6 metros e a altura igual a 10 metros. E aí nós vamos começar a fazer o cálculo do quê? Da área da base. Como a base é um hexágono, tá? Então, nós vamos calcular, lembrando lá das nossas aulas de geometria plana, de área. Então, a área da base vai ser o quê? 6 vezes a aresta da base, raiz de 3 dividido, a área da base ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Porque é como se fosse 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E a aresta da base representa o lado desse triângulo. E aí nós vamos ter aqui 6 vezes o 6 ao quadrado, que é a aresta da base, raiz de 3 sobre o 4. Continuando, o 6 e o 4 nós podemos simplificar por 2. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. Então, nós vamos ter 3 vezes 6 ao quadrado, 36, raiz de 3, sobre 2. Então, 36 e 2 nós podemos simplificar. Aqui vai dar 18, aqui vai ser 1. E aí, nós vamos ter 3 vezes 18, raiz de 3. O que fechando a área da base, de uma base, né? Vai ser o quê? 54 raiz quadrada de 3 metros ao quadrado. Essa é a área de uma base. Lembrando que o prisma possui duas, tá? A área lateral. A área lateral, como o prisma possui base hexagonal, então a área lateral vai ser o quê? Vai ser 6 vezes a área do retângulo, que é a aresta da base, vezes a altura do prisma. Então, a área lateral vai ser 6 vezes a aresta da base, que é 6 vezes a altura, que é 10. Então, 6 aqui porque é um hexágono e a aresta da base também vale 6. Então, a área lateral vai ser 36, 6 vezes 6, 36, 36 vezes 10, 360 metros ao quadrado da área lateral. A área total.
Vamos lá, calcular a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Nós vimos que a área da base, então vai ser 2 vezes a área da base, que é 54 raiz de 3, mais a área lateral, que deu aqui 360. Então, aqui, gente, nós vamos ter 2 vezes 54, que no caso aqui vai dar 108. Então, a área total vai ser 108 raiz de 3 mais 360. E aí a gente observa aqui que é possível, né? A gente tem aqui um termo em comum. A gente pode até colocar aqui o 12, ó, em evidência. Se a gente colocar o 12 em evidência, então aqui vai ficar 2 vezes 6 vezes 9, então aqui vai ficar 9 raiz de 3, porque 108 dividido por 12, 108 raiz de 3 dividido por 12 é 9 raiz de 3, mais aqui 360 dividido por 12 vai dar 30, tá? E aí metros ao quadrado. É uma forma da gente estar simplificando. Ainda tem como simplificar mais aqui, ó, por 3. A gente pode colocar até o 36 em evidência. Vamos lá, colocar o 36. Quando a gente colocar o 36, vai ficar 3 raiz de 3, mais o 10 aqui, metros ao quadrado. Aí sim a nossa área total vai ficar completamente fatorada. E por último, o nosso volume. O que é o volume aqui? O volume é a área da base vezes a altura. Nós vimos que a área da base é 54 raiz de 3 vezes a altura, que é 10. Então, o volume vai ser 540 raiz quadrada de 3 metros cúbicos aqui. E assim nós encerramos esta introdução aqui do prisma. Para vocês reconhecerem o prisma, basta que vocês olharem lá se tiver duas bases iguais e as laterais aí formadas por esses retângulos, gente, é prisma, não tem erro, tá? E eu mostrei para vocês como que os cálculos são feitos. Agora é só vocês estarem fazendo os exercícios aí para confirmar todo o aprendizado de vocês e arrasar na prova no dia da prova de matemática do Enem.